Carlos Rodrigues, Rádio Central. Crispim, o Guarani vive um momento diferente no campeonato, né? Acho que a última vez que você concedeu a entrevista coletiva, a gente falava de mudança de treinador, o time na zona de rebaixamento, enfim. E depois de 4 jogos, a situação está um pouco mais tranquila, né? Não cômoda, ainda tem muita coisa para fazer, mas já não é aquele momento tão complicado. Eu queria que você falasse como a confiança, né? A volta da confiança tem sido importante aí para essa sequência positiva. Olha, você é hipócrita, né, em falar que a confiança não voltou, que a gente sabe muito bem que futebol é feito de resultados e graças a Deus os resultados voltaram, a confiança, claro que voltou também, mas a gente tem os pés no chão, porque estamos a 2 pontos ainda da zona, não saímos bem confortáveis, a gente vem trabalhando, buscando isso dia após dia, para nos afastar o quanto antes dessa zona que incomoda todo o clube. E no último jogo vocês voltaram a atuar com o Júnior Todinho e o Rafael Costa juntos ali na frente, né? Os dois são os principais goleadores do time aí na temporada, os jogadores, talvez em termos aí de gols, mais decisivos do time. Como é para você, né, que é o meia, que faz a bola chegar a eles? É mais fácil, e você já está acostumado a jogar com os dois, né? Eles eram os titulares no início da temporada. É mais fácil para o meia, para você, o Arthur, que deve jogar junto com você ali naquela região do campo, levar a bola para jogadores que têm esse poder de finalização, esse poder de marcar gol, esses números aí importantes na temporada? Olha, isso é muito bom, né? Isso prova que o nosso elenco é muito, muito qualificado, né? Os dois aí brigando pela artilharia, né, do campeonato, do ano. Isso só fortalece ainda mais o Guarani, que ajuda muito. Eu, o Persson, o Arthur, o Murilo ali que jogamos na mesma posição, facilita muito, né, a presença deles ali na área, que eles sabem fazer gol, vem demonstrando isso, né, nos jogos, e isso nos ajuda muito, mas como eu falei antes, ter os pés no chão, e não importa se é o Todinho, se é o Rafa, se é o Renanzinho, o que importa é a vitória do Guarani, e é isso que a gente vem buscando todos os dias. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Crispim? Como trabalhar uma estratégia para conter um time que em casa é extremamente agressivo, como o time do Juventude, e poder matar o jogo em eventuais contra-ataques? Como poder ser letal para poder trazer os 3 pontos para Campinas no próximo domingo? Olha, o Felipe vem passando bastante para a gente, a equipe do Juventude. Sabemos que dentro de casa eles têm bom aproveitamento, não é à toa que estão no G4, ter atenção do início ao fim para a gente não ser surpreendido, principalmente nesses contra-ataques que é o ponto forte da equipe deles, e a gente tem que estar atento para não ser surpreendido. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Lucas, dá para dizer que você voltou a jogar como jogava no primeiro semestre, sendo uma peça importante no esquema da comissão técnica? Olha, acho que mudou o estado de todo mundo, né, do grupo, não só do Lucas Crispim, né? Todo mundo vem fazendo grandes jogos, difícil se apontar alguma falha, algum detalhe errado que aconteceu. Graças a Deus, estou podendo viver essa boa fase, mas claro que tem muita coisa pela frente, sei que eu posso dar ainda mais do que estou apresentando, mas agora ter muita humildade, porque a gente não conquistou nada ainda, tem muita coisa pela frente, a gente precisa escapar, né, desgarrar desse grupo lá de baixo para poder pensar em coisas melhores, mas graças a Deus a fase do Guarani melhorou e aí o pessoal acaba aparecendo mais, né? Acaba aparecendo mais o Crispim, acaba aparecendo mais o Rafa, o Arthur, o Valber, Giovanni, cada um. Então, a fase do grupo ajuda a todos. É certo dizer que houve uma mudança de postura na equipe do Guarani e por isso os resultados positivos aconteceram, Lucas? Olha, a gente, os números que temos internamente demonstra muito. Acho que nos últimos 3, 4 jogos foram os jogos que mais corremos, né, no ano,
Não que antes não tinha vontade, não tinha disposição, mas acho que também pelo momento, né, que a gente vem vivendo, pelo que o Felipe nos pede também, acho que isso acarretou nesses números. Mas agora a gente pensa somente em desgarrar o quanto antes dessa zona que nos incomoda. Marco Guarizo, Rádio CBN. Crispim, nesse confronto de um time que está disputando para entrar no G4 e o Guarani que está nessa recuperação de 10 pontos em 12 possíveis, dá para apontar um favorito? E se dá, qual deles? Olha, favorito, né? A gente tem que ser sincero que o Juventude joga em casa, eles estão no G4, deixa o favoritismo para eles. A gente vai com muita humildade, com os pés no chão, em busca dessa vitória fora de casa. Crispim, desde que o Felipe Conceição chegou, o Guarani tem uma campanha de 100% em casa. E o jogo que fez fora contra o Vitória foi buscar um empate no final, que até pelas circunstâncias acabou tendo um sabor de vitória. Voltar de Caxias do Sul com um empate, nesse momento, para o Guarani está de bom tamanho? Olha, quem veste essa camisa tem sempre que buscar a vitória. Sempre que buscar os 3 pontos. A gente não vai ser diferente, né? A gente vai em busca da vitória. O Felipe tem nos mostrado os caminhos para que essa vitória possa acontecer. Mas, dependendo da circunstância do jogo, de como apresentar para nós, um empate fora de casa, dependendo, não seria um mau resultado. Como nos apresentou contra o Vitória, que tomamos o gol no começo e fomos buscar o empate no final, saímos com sabor de vitória, né? Porque realmente foi uma partida muito difícil, mas dependendo da circunstância, um empate sim é bom, porém vamos em busca da vitória desde o começo, desde o primeiro minuto. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Crispim. Eu quero que você fale um pouco mais do Juventude, adversário do próximo jogo do Guarani. Quais pontos fracos da equipe gaúcha que o clube de Campinas tem que explorar? O que a comissão técnica recomendou especificamente para você? Olha, eu não posso, isso aí não posso falar, né? Isso aí vai estragar o trabalho, né, que a gente vem fazendo. O professor Felipe tem nos passado e a gente vai procurar efetuar da melhor maneira. Claro, o Juventude é uma equipe muito forte, que joga muito bem sobre seus domínios, não é à toa que está no G4, mas temos as nossas armas, temos as nossas peças para surpreender os adversários jogando fora de casa. Crispim, a minha segunda pergunta é sobre a sequência do campeonato para o Guarani, porque depois do jogo contra o Juventude, acaba o primeiro turno, ou seja, chega ao fim a primeira metade do campeonato. Na sequência, a equipe joga em casa contra o CSA. Qual que deve ser a postura do clube nessa segunda etapa do campeonato para garantir a fuga do rebaixamento e, quem sabe, dependendo da combinação de resultados, sonhar com algo a mais no torneio? Olha, pensar no retorno ainda não estou pensando. Não estou pensando nisso, estou pensando somente no Juventude, que é o que o Felipe nos passa, para ter foco somente nesse jogo. Não importa se estamos no Z4, se estamos no G4, temos que jogar, temos que viver o hoje, jogar o jogo e depois pensar no resto. Temos que ir fora de casa, buscar o nosso resultado, fazer o nosso resultado, para aí sim depois pensar nos outros jogos. Pois não, Washington Melo, Canal Esportes Online. Lucas, o campeonato é bastante dinâmico. Hoje o Guarani é o 13º colocado. Está a 2 pontos do Z4 e ao mesmo tempo a 7 pontos do G4. Você estuda a tabela de classificação ou você opta em jogo a jogo, como já disse o técnico Felipe Conceição? Não, claro, eu vejo a tabela, estudo a tabela, vejo quantos pontos faltam para chegarmos, né, no G4, mas a gente sabe que também está perto ali do Z4, mas eu vou jogo pós-jogo, igual eu falei anteriormente, meu foco agora é o Juventude, para depois a gente pensar lá na frente, depois pensar no que vai acontecer, mas agora é jogo por jogo, e agora o nosso foco é somente o Juventude. Lucas, ainda falando sobre o campeonato, a gente vê que é uma competição bastante equilibrada, né? Não tem nenhum time aí que esteja aí apresentando um futebol de encher os olhos.
pelo que você viu do Guarani, principalmente nessas últimas 4 partidas, o Guarani deixa a desejar em relação a algum adversário dessa Série B? E mais, pelo que o futebol que o Guarani vem apresentando, dá ainda para aspirar coisas maiores dentro da competição? Olha, eu vou ser bem sincero, não vimos nenhum time assim muito diferente, né, do que a gente vê por aí. A nossa equipe é bastante qualificada, tanto é que os jogos que perdemos ou empatamos, a nossa equipe teve maior domínio do jogo, né? Pecou apenas em detalhes, que se não tivesse dado esses detalhes para os adversários, com certeza estaríamos numa situação bem mais favorável. E agora é manter os pés no chão. Não quero pensar lá na frente, quero pensar somente no Juventude, depois eu pensar no CSA, depois penso no Cruzeiro. Enfim, jogo por jogo, para se Deus quiser ir somando pontos. E aí depois sim, a gente pensa lá na frente, em coisa grande. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Olá, Crispim. Na era Felipe Conceição, o Guarani melhorou e muito o setor defensivo. E o Romércio até gol na última partida fez. O que fazer para o ataque do Guarani e o meio de campo transformar em gol as oportunidades de bola parada? Obrigado, boa viagem e boa sorte lá no jogo. Muito obrigado. Trabalho. Trabalho que a gente vem fazendo dia após dia. Buscando muito essa evolução, tanto defensiva quanto ofensiva, e só assim que os gols vão sair naturalmente, trabalhando muito e buscando a perfeição nos jogos.